A última figura, que é a igreja de Laodiceia, é muito interessante, porque ela está ligada a Noé. E lembra lá no início, quando eu comecei a falar sobre essas figuras, Deus ele falou assim, Adão, ele não é um exemplo para ninguém, né? Por isso que Jesus é o segundo Adão. Mas ele estará conectado com a última igreja, Noé e Adão. Tá? Eu falei, ok. E a figura de Noé e Adão estão completamente conectadas a questões, olha que profundo, gente. O anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ó, estamos indo para o Bereshit, para o Gênesis. E também para o Gênesis ali no mundo antediluviano, Gênesis 6 e tal. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Quando eu lembro da figura de Adão, eu acho que todo mundo, a gente tem poucas menções de Adão, né? Quando tem, é sempre a questão sobre o pecado e etc e tal, e é como ele se posicionou. Se tem um cara que eu vejo que ele foi completamente morno, sabe? Um cara meio assim, sem atitude, completamente, é Adão, a figura de Adão, tá? E ele está completamente conectado a isso aqui. Assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. Não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Olha que interessante. E nu. Né? Ou seja, Adão tinha sido dado uma grande riqueza. E aqui, toda essa como eu posso dizer, essa exortação que Deus ele faz com cada igreja, elas cabem a nós, como lição, e ao mesmo tempo você consegue conectar a essa última geração que está ligada hoje. Nós estamos numa geração, pessoal, que nós estamos tendo muito conhecimento, muitas riquezas, muitas coisas, mas nós estamos completamente sem... precisamos ser provados no fogo. Tá? Exatamente como diz o verso 18 aqui de Apocalipse, diz, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas. Olha que interessante. E não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Isso aqui é muito profundo, porque a gente vê a figura já de Adão, inclusive de Noé. Por quê? É só a gente fazer a leitura da palavra, cara. Não pode esquecer que em Gênesis 3 está escrito o seguinte, ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. E a questão dos olhos aqui, quando fala que abriram-se os olhos de ambos e viram-se que estavam nus, ou seja, Adão e Eva ali, a questão de olhos e a nudez, completamente conectado a esses 7 espíritos que eu comentei. Tá? E a gente conhece a passagem de Gênesis 9, onde Noé, ele se embebeda, é outro que também, ele toma algo, onde é o vinho, né? Adão, no caso, ele come do fruto do conhecimento do bem e do mal, que também o deixa como que se fosse desnorteado, tá? Porque o fruto do conhecimento do bem e do mal, para aqueles que não estão preparados, a pessoa fica desnorteada. Onde a questão de ver a nudez, existe um eufemismo muito profundo em hebraico, onde o ver a nudez está ligado a deitar-se, né, com a mãe, ao cometer incesto e tal, mas sempre a uma espécie de pecado de adultério, um pecado de incesto, ou um pecado sexual. Inclusive, essa igreja aqui está ligada ao chakra sexual, né? Bem do início, onde tem a ver com Adão, tem a ver com Noé. Tá? E aí diz, para que te vistas e não apareça vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Tá? Então, Adão, ele foi justamente aquele que não esteve preparado, mesma coisa Noé, ele também cometeu esse erro justamente da questão da nudez. Eles precisam de vestes, tá? Então eles estão ligados a essa questão. Então todos os 7 espíritos, eles estão ligados a essas 7 igrejas, esses 7 espíritos que eu mencionei, tá? Então está completamente conectado. Então cada igreja aqui, ela tem uma questão ligada a isso, e esses 7 espíritos, eles também estavam conectados. Alguns até tiveram falhas ligadas a isso, e outros, na verdade, tiveram as suas qualidades sendo exaltadas justamente ali. Então vocês viram exatamente o que eu coloquei aqui, e provado pela própria escritura de maneira muito profunda, os versos e todas as conexões, que Enoque está ligado a Éfeso, João a Esmirna, João Batista, que na verdade ele tem um ministério duplo, ele e também a figura de Elias, que é ele no passado, ligado a Pérgamo e Tiatira, Moisés a Sardes, Abraão a Filadélfia e
Noé, no caso, a Laodiceia. E Noé e Adão, porque Adão, ele, como Elias, eu contei aqui, Batista e Elias, né? Então, um destes tem ambos juntos, né? No caso, Noé e Adão. Tanto que fica perfeito, né? Abraão ligado ao ventre, Noé ao sexual, Moisés à emoção, né? Elias ao coração, né? No início do ministério de Elias, como João Batista, a questão da voz, né? João, a visão, e Enoque, a mente, né? Então, muito interessante isso aqui. Isso aqui vocês não verão em nenhum lugar, né? Porque isso aqui, na verdade, Deus me deu no dia de hoje, tá? Na tarde de hoje, meditando, foi colocando na mente e falou assim: coloque esses 7 espíritos nas igrejas e você vai. E eu nunca imaginei que as passagens iam se conectar. Eu falei assim: nossa, principalmente de João Batista, de Elias, né, de Moisés, do riscar o nome. Cara, isso é tremendo, isso é de Deus, isso não é de mim. Eu tenho conhecimento que Deus ele passa para mim de algo que é na mente, eu não sei explicar para vocês. É algo que simplesmente é como se eu estivesse lembrando de alguma coisa, mas Deus ele coloca e completamente conectado, e toda a glória seja dada ao Eterno.